Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, querido, como é bom, papai, estarmos aqui reunidos na Tua presença com os meus irmãos. A nossa alegria, o nosso motivo é estar, pai, entendendo mais, porque isso que importa não é nos banquetearmos, papai, mas é nos alimentar com o alimento necessário para podermos voltar para casa, papai. Papai, que nessa noite, que nesse período aqui que nós estamos reunidos, Tu esteja falando aos nossos corações, para que possamos inculcar a mensagem do Teu servo em nós. Porque queremos, papai, crescer em graça e conhecimento diante de Al e dos homens, para Te agradar, papai, para Te honrar, porque esse é o nosso motivo, papai, Te honrar. Gratidão, papai. Abençoe os irmãos, os que estão a caminho, os que não vão poder estar hoje, mas também que Tu esteja abençoando. Abençoe a vida do nosso mensageiro, a sua família, papai. Abençoe, papai, a vida dos anciãos. Abençoe a vida dos irmãos, papai. Mesmo aqui em Minas ou em outras regiões e países. Nós Te pedimos que Tu alcança, papai, todos aqueles que Tu, pela predestinação, já escolheu. Gratidão, papai, por tudo. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Gratidão. Amados irmãos, mais um ruminar. Nós vamos estar relembrar, o ruminar aqui, que é o desafio do dia 12/10/2022. E é importante isso, por quê? Porque a gente vê que alguns irmãos ainda estão com muitas dificuldades, Mas vamos lá. Vamos abrir em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 23. Vamos abrir. Deixa Gênesis aberto. Mas a gente vai abrir em Lucas. Lucas 12. Vamos iniciar primeiro em Lucas, tá? Irmã Márcia, por que o Evangelho de Lucas é o Evangelho que anuncia, é o principal Evangelho? Por que ele é o único Evangelho? Ele foi inspirado por Yalcha, Exatamente. Porque é o Evangelho que teve a inspiração do Espírito, A inspiração do Espírito. A inspiração do Espírito. Vamos abrir Lucas 12:12. Tá bom, vou tomar agora. A irmã é muito gracinha, Lucas 12:12. Essas coisinhas que cada um tem, um carinho, uma forma especial que cada um dos irmãos tem, elas não vêm naturalmente de um corpo humano. Elas não vêm naturalmente de um corpo humano. Ela vem de uma bondade do Espírito, porque um dos frutos do Espírito é bondade.
e benignidade. Entende isso? Bondade é uma coisa. E o que é benignidade? O que é? Quem sabe me explicar? Não estou lembrando agora não. Abre no dicionário para ver o que é. Acho que não é isso não. Será que é? Vamos ver o que é benigno? A bondade né? Olha aí no dicionário. Quem está com o dicionário aí? Abre aí. Aqui, ó, é uma característica como generosidade e bondade e benevolência, isso mesmo. Ou seja, bondade, né? Mas interessante que o site aqui, na palavra do significado, ele pôs uma informação que, conforme a Bíblia, principalmente para o crente, porque aqui fala cristão, mas é crente, a benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. Que deve fazer parte. Aí a gente sabe que o fruto do Espírito, ele vem através do Espírito. Se não tem o Espírito, esse fruto não existe na pessoa. Percebe? Ou seja, você tem esse fruto. Eu tenho esse fruto. Por quê? Porque nós andamos com fruto. Essa é a realidade dos fatos, né? Então vamos abrir Lucas 12, 12. Lucas 12, 12. Vamos pegar do versículo 11. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados, perante as autoridades, de quem que está falando aqui? Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados, perante as autoridades, o que está falando aqui? De que momento é esse? Pode falar todo mundo? Hã? Os 300, irmão, lá em cima. Os irmãos têm que ir. A gente vai, a hora que a gente só está na parte introdutória, mas a gente volta para a gente entender, né, irmão Moacir? A gente tem que entender, né? Olha aqui, Quando vos conduzirem perante os magistrados e perante as autoridades. Agora deixa aí marcado e vai aqui, em Efésios 6. Mandriano fazem falta. Por causa do trabalho, né? Está trabalhando. Daqui a pouquinho ela chega. Irmão Márcio. Cadê o irmão Márcio? Irmão Márcio, irmão Edgar. Vamos lá. Efésios. Efésios capítulo 6. Aqui, versículo 12, 6, 12. E a gente leu 12, 11, 12, 12. Percebe? Pois o nosso combate não é contra sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades. Contra as autoridades. Aí deixa aqui marcado. Aí você vai agora em Colossenses 1. Colossenses 1:15. 1:16. Deixa tudo marcado, tá? A gente vai pegar
voltando também. Encontraram? Diz assim, ó: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Viu aí? Então, ele criou as autoridades. Está falando da hierarquia que existe nas regiões celestiais. E quando você volta em Efésios 6, está falando que nosso combate é contra as autoridades. Aí quando você vai em Lucas 12, você lê: quando vos conduzirem, Lucas 12, 11, quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades. Entendeu? Não vos preocupeis com o que vos defender, nem o que dizer, pois o Espírito vos fará. Aqui não é ensinar, porque ele não vai ensinar naquele momento se estiver em batalha, não. A tradução certa é: vai te fazer lembrar. Você lembra daquilo que você se capacitou. É igualzinho a irmãzinha falou, né? A irmãzinha falou assim, a irmãzinha Márcia, né? Você não, a outra. Ela falou assim, não é treinar a fé não, como é que ela falou? Exercitar a fé. Exercitar a fé. Como é que você pode exercitar algo que não se tem? Tem como? Não, você precisa ter as ferramentas para você exercitar, você precisa ter aquilo. Papai citou o tênis. Para você brincar de tênis, exercitar um atleta, ele precisa saber manusear a raquete, a bolinha, quando ela for, saber o direcionamento, como, né? Tem que ter a ferramenta, tem que ter o entendimento do que é aquilo que você está exercitando. Um profissional sabe que ele está executando uma tarefa porque ele se tornou um profissional. Então ele vai exercitar. O que é exercitar? Vai aprimorar aquilo que ele já tem. Quanto mais eu faço, mais eu aprimoro, né, irmã Márcia? Irmã Márcia é fisioterapeuta. Ela tem que exercitar. Nós temos aqui eletricista, tem que exercitar. Uber, tem que exercitar para aprender a mexer no mapa. Pensa que olhar mapa é só olhar mapa, né? Não, tem o segredo, tem as táticas, né? O médico tem que exercitar. Todos que exercem alguma função tem que exercitar. E qual função nós exercemos, irmão Bento, nessa terra, no tempo de hoje? A função, estou falando igreja. Qual a função? Pensa numa profissão e lembra de função. Qual que é a sua profissão, irmão? Sua principal profissão? Não, a sua principal profissão. Sua vida particular. Atualmente hoje está falando, não tem outra profissão. Não, mas a sua... Vendedor. Era vendedor. Era vendedor. Então você sabe vender. Isso. Então tá. Isso. Você vende o produto. O vendedor, você não vende dor não, né? Mas vendedor Então tá, porque vendedor é ruim, né? Representante. Então, você sabe vender o produto. Por que você sabe vender o produto? Porque você se capacitou naquilo. Então, qual que foi a sua profissão na área de vendas? Ser um bom vendedor. Você se especializa. E hoje, qual que é a sua função em Filadélfia? A palavra não é função, a palavra é o exercício diário. Eu quero saber a sua profissão. Qual que é a sua função na igreja de Filadélfia? Você tem, vou te ajudar. Você tem papai, Micael. Você tem, que é o ancião mor principal. Você tem os anciãos e você tem os servos e as servas. Qual que é a sua função? Servo. Servo. Qual que é a minha função? Servo. Qual que é a função do papai? Servo. Porque todos nós estamos na função de servo. Porque nos fizemos menor do que éramos para estar na função de servo. E se formos aprovados, seremos confirmados. Lembra que a gente leu em 1 Timóteo? Então qual que é a nossa função? A nossa função é de servo. E o servo
Em que área? Na palavra. E como que eu aprendo a palavra? Exercitando a palavra. E como eu creio na palavra? Estando do lado da fé. Quem que é a fé, irmão Bento? Quem que é a fé? A pessoa fé. Quem é a pessoa? Que é chamado de fé. Grão de mostarda, quem é? Quem é o grão de mostarda? Quem que é o grão de mostarda? Não sabe. Ele sabe. Sai. Quem que é o grão de mostarda? Ele sabe. É pequeno e vai se tornar grande. Sim. Está na terra e vai se elevar. Uma pessoa. Está na terra e vai ser elevado. Filha dela. Não, quem é a pessoa? A pessoa da fé. Não, ele sabe. Ele sabe. Será que todos sabem? Será? Irmã, deixa eu ver se sabe mesmo. Irmã Iraci. Quem que é a pessoa da fé? É, muito bem. O grão de mostarda, Micael. Mas ele sabe que exatamente. Eu vou explicar para o irmão entender. Exercício da fé é o exercício da palavra diária. Para você se tornar bom naquilo que você está fazendo, você tem que fazer exercício diário. É o que nós fazemos aqui agora, desafios. Esse aqui é um treinamento. Nosso treinamento não é igual ao do exército aí fora, que é com arma, literalmente. É com arma espirituais. Quais armas espirituais? Qual é a arma espiritual que nós usamos hoje, irmão Oswaldo? A arma espiritual que nós usamos hoje para combater os inimigos. Não, é a espada. A espada. Eu ainda falei o exército, eles usam a arma literalmente, mas nós usamos também uma arma espiritual. Qual que é a nossa arma espiritual? A espada. E a espada é a palavra de Yahweh. Irmãos, é básico, né? Nós estamos no certos aprendizes. Estamos aprendendo, né? Gratidão, papai. Então o Espírito nos fará lembrar daquilo que nós nos exercitamos. Então vamos lá. Vamos abrir em Gênesis 3. Vamos lá. Os desafios têm ajudado os irmãos? E os ruminados desafios também têm ajudado? Que a gente precisa, tá, irmãos? Voltando. Aquele da irmã Delminha é muito bom. Ficou, né, irmã? Eu também gostei. Também gostei muito. A irmã se esforçou ali para fazer as anotações, os links, né? Isso é importante. Vamos lá. Gênesis 3, versículo 23. Diz assim: E Yahweh expulsou do jardim de Éden para cultivar o solo onde fora tirado. Expulsou quem? O homem, Adão. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Fazendo link com Daniel 7. Deixei marcado e vamos lá em Daniel 7. Daniel 7, versículo 9. Ó, os irmãos têm que pegar o desafio e anotar no papel a pergunta com a resposta. Quando sair o gabarito que os anciãos colocam, você pega o papel e anota a pergunta e a resposta. E quando você vier aqui para a reunião, os desafios, os ruminados dos desafios, você pega o desafio que eu peguei e você pode usar ele. Hoje a gente está fazendo o desafio do dia 12/11 de 2022. Aí nós vamos tentar fazer também o desafio
O próximo desafio que é dia 5/11. Então, daqui por diante é a sequência. Só que é a sequência de todos os desafios, de quarta, de sábado e de domingo. É a sequência. Pai já, chamado irmão. Então, vocês podem ir já pegando, já fazendo, lembrando as respostas, anotando e traz aqui por ruminar, porque talvez na hora da anotação surgiu uma dúvida. E o áudio, você perdeu o áudio lá, você não sabe onde está o áudio do gabarito no grupo. Aqui você pode sanar a dúvida com os irmãos. Daniel, o que eu falei? Daniel 7:9. Diz assim: eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono era chama de fogo, com rodas de fogo ardente. Aí, diz assim, volta aqui, versículo 9. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos e sua cabeça alvos como a lã branca. Seu trono eram chamas de fogo, como rodas de fogo ardente. Fazendo link com Gênesis 3, que nós lemos agora. Ok? Compreendeu? Qual que é o link? O link é que foi colocado 4 guardiões. Quais são os 4 guardiões para guardar a árvore? Estou perguntando para a igreja. Quem quer responder? Eu. Irmão Robson, falou primeiro. Lúcifer. O Antimachia. E Gabriel, que trono figurante. E a espada fulgurante. Não é trono fulgurante, não. A chama fulgurante. Não é chama fulgurante, não. Fulgurante é a espada. A espada é fulgurante. A chama da espada. A chama da espada, exatamente. Ele é fogo. Isso. Então tá. Entendeu? Então os 4. 2 foram expulsos. Por quê? Por que 2 foram expulsos? Hã? E o que mais? Eram infiéis, tá certo, mas e o que mais? A gente tem tanto assunto dentro disso, a gente pode falar. O que mais, irmã? Irmã, você mesmo. Edna. O que mais? Os 2 saíram de lá. Aí saíram, eram infiéis. Um foi o quê? Deportado para onde? Para a terra. E o outro? O outro logo vai sumir de lá de cima. Entendeu? O outro logo vai sumir lá de cima. Então eles não são mais dignos, porque são infiéis. Não são dignos de estar guardando nada das regiões celestiais. Então vamos para o desafio. Primeira pergunta. Irmã Julie. Papai Alcha foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Qual que é o nome desse Espírito? Micael. Para ser tentado pelo diabo. Dito isto, em qual condição Lúcifer queria colocar papai e Alcha? Em qual condição que Lúcifer queria colocar papai e Alcha? Ele foi tentado pelo Espírito. Ele foi tentado por Lúcifer. Mas ele foi conduzido pelo Espírito. A palavra fala que o Espírito vos fará lembrar. Então ali o Espírito estava do lado dele, fazendo ele lembrar. Lembrar do quê? Daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele estudou. Se dedicou na sua rotina de vida. Aí Lúcifer queria colocar ele numa condição. Qual condição? Que ele se prostrasse. Uma condição de
Queria colocar ele na condição inferior do que ele era. Por quê? Porque se ele se prostra, o sacrifício ia ser válido. O que iria acontecer? Não tem nem palavras. Dá até uma agonia só de pensar. Fala, irmã Débora. Ele estava em pecado, né? Porque a palavra fala que somente a Yahweh adorarás. Somente a Yahweh adorarás. Mas ali ele seria um cordeiro perfeito? Não. Aí Ele se manchando. deixaria de ser um cordeiro perfeito. Deixaria de ser um cordeiro perfeito. Né? Aí, agora eu pergunto. Agora eu perguntando, tá? Só que agora eu vou perguntar para a irmã Edna. E como Lúcifer poderia conseguir que o sacrifício não fosse aceito? Nós... Assim, levando o papai e Micael pecar. Mas como que ele poderia conseguir fazendo com que o sacrifício não iria ser aceito? De que forma? Então, levando o papai a pecar, levando o papai a tropeçar, né? Levando ele a se tornar um cordeiro, como nós citamos aqui, com mácula, defeito. Um cordeiro imperfeito, né? Ia mostrar para Yahweh que era um cordeiro defeituoso, e esse cordeiro não serviria para tirar o pecado do mundo, né? É até difícil de falar, né? Mas isso não estava, isso não era o plano, não. Agora vamos lá. 2. Irmã Cida. Na genealogia em Lucas diz, presta atenção, ao começar seu ministério, Yahweh tinha cerca de 30 anos. Como se supunha, era filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José. Essa genealogia é de qual personagem? Explique. No nosso entendimento, com certeza. É de Yasha. Qual Yasha? Yasha de Micael. Isso, mas em qual condição? Terrena. Micael, muito bem, condição terrena. Agora, me explique isso na palavra. A palavra porque Yasha, ele não veio com o reino serpente, ele veio com um grande, então ele poderia ser. Isso, muito bem. Porque se ele viesse através de contato sexual entre um homem e uma mulher, o que estaria acontecendo? Seria ele o que iria redimir céu e terra? Não seria ele, né? Muito bem. Tá fácil, né? Grato a Yahweh. Quando a gente sabe, fica fácil, né, irmãos? Agora nós vamos no irmão Moacir. Irmão Moacir, qual é o livro correspondente no Testamento, no Novo Testamento de Josué e Alxa? Qual é o livro correspondente? Agora explica por quê. Não é isso não. Não é essa não. Quer pular? Quer pular? Não. Irmão Joel. O irmão Moacir respondeu certinho. A correlação do livro de Josué e Alxa é Apocalipse. Agora me explica por que os dois têm relação. Porque se construir um lado dos dois, não seria oposição. Como é que é? Se construir
os dois não tem oposição. Ué, meu irmão. E a objeto está prevalecendo. Não, mas não é essa não. Não é os dois um contra. Eu quero entender qual que é a semelhança entre os dois livros. Isso. Era justiça e o outro não. Não, não é. Irmã Tamires. Irmã Tamires, qual que é a semelhança entre os dois livros, Josué e Apocalipse? Josué e Alcha e Apocalipse. Qual que é a semelhança dos dois livros? O que os dois livros, como é que a gente consegue identificar que os dois livros falam a mesma coisa? Em que ponto? Não é isso. Não é isso. Irmão Oswaldo, vamos ver se o irmão Oswaldo está sabendo. Está lembrando? Não está lembrando. Irmão Bruno, Alessandro, irmã Ana, irmã Marinalva. Porque os dois conduzem o povo à terra prometida? Isto, muito bem. Porque os dois livros é para libertar o povo de um cativeiro para ir para uma terra prometida. A conquista de uma terra prometida. Os dois livros têm essa correlação. Então, se você ler o livro de Josué, você vai ver que os dois têm a mesma correlação. Porque ambos falam de Alcha. Né? Ambos falam de Alcha. Um é a conquista da terra, o outro é a conquista do céu. Muito bem lembrado. Isso mesmo, irmã. Um é a conquista da terra e o outro é a conquista do céu. Agora, irmã, me explica, já que você foi tão audaciosa em lembrar, me explica, por que um é a conquista da terra e o outro é a conquista do céu? É simples, é uma palavra só. Seria para nos mostrar... Não, é uma palavra só, irmã Débora. Porque tudo se repete? Mas é uma palavra só. Tudo se repete é sacanagem, né? Porque várias partes na Bíblia se repetem. Se repete, tá certinho. Mas é uma palavra só. Um nome. Ial salva. Ial salva. Salva de quê? Salva dos inimigos para te levar para a terra prometida. Eu estou aqui uma palavra só. Ialcha. Aí na hora que eu falei nome, os irmãos captaram, né? Vamos lá. Judiação. Cadê? Qual que eu fiz? 4? Agora eu vou fazer a 4, né? Então agora eu vou perguntar a irmã Marlene. Irmã Marlene, Micael, ao ser investido na realeza, se torna rei e governa sobre toda criatura. Sendo assim, responda: quem são os que não querem ser governados por ele? É os nossos amigos? Não. Os querubins? Os querubins. E onde eles estão? Estão lá em cima. Agora, com o entendimento que nós temos hoje, eu creio que a irmã pode explicar algo até mais. Em qual posicionamento de reino eles estão? Não só todos. Falando dos que não queriam que reinasse sobre ele. Eles estão lá como os sacerdotes. Posicionamento de reino. Sacerdotes? Reino. Não é templo, não. Posicionamento de reino. Ele tomou o reino de alguém. Tomou o reino de quem? Que nós aprendemos. Não, irmã. Não. Nós aprendemos quarta-feira. Agora a gente pode falar. Reino do Norte. Tomou o reino do norte. O reino de Abadom. Lembra?
Você lembra disso que eles tomaram o reino do norte? Eles tomaram o reino do norte. Vamos voltar lá? Vamos lembrar? O papai trouxe Isaías, capítulo 14. Vamos pegar aqui, ó. Viu como que é bom a gente lembrar? Mas é assim mesmo, a gente está lembrando, né? Isaías 14. Ishaial, Yalcha, 14. Ó. Ó. Apocalipse 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste tirado da terra, vencedor das nações, e no entanto dizias no teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Al, colocarei meu trono, estabelecerei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. E os confins do norte pertencia a quem? Maria. Eu quero o nome, nós estamos falando de Lúcifer. Isso, pertencia a Abaddon. É tão bom o esclarecimento da palavra agora, né? A gente entendendo? Gratidão, papai. Só que Mama Lenda não escapou, não. Tem a pergunta B. Tem a B. Então vamos lá. A irmã respondeu. A irmã aprendeu a A? Não vai esquecer mais, não? Quem são os que não querem ser governados por ele? Lá em cima. Eu te fiz a mesma pergunta. Os querubins. E onde eles estão? Condição de reino, irmão. Eu acabei de falar. Hã? Onde eles estão, lá em cima. Aonde eles estão? No reino do norte. Tomaram posse do reino do norte. De novo. Quem são os que não querem ser governados por ele? E onde eles estão lá em cima? O reino do norte. Eles tomaram posse do reino do norte, o reino de Abaddon. Pergunta B. Quem são as flechas embriagadas de sangue? Nu. Muito bem. São os filhos. Vamos ver isso? Salmo 127. É bom nós relembrarmos, né, irmãos? As flechas embriagadas com sangue. Por que está embriagada com sangue, né? Por que será? 1000? (127). Ó, Salmo 127. Não vou pegar do 1. Ó. Sial. Todos encontraram? Página 1000. 1000 de milênio. 1000. Encontrou? Sial, versículo 1. Sial não constrói a casa. Gente, é muito lindo, né? Sial não constrói a casa, em vão labutam os construtores. Sial não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. É inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar para comer o pão com duros trabalhos. Ao seu amado ele o dá enquanto dorme. Enquanto ele estava dormindo, aí ele chamou por ele: Samial, Samial, eu venho que eu tenho que te dar o reino. Agora quando a gente lê, a escritura fala, irmãos. Fala com a gente, tá vendo? A escritura fala assim, ó. Parece tão natural, né? Aí, ó, o amado aí, ó. Dá enquanto dorme. Então agora precisa ele despertar. Só que ele vai despertar sozinho?
Não, ele desperta também os seus o quê? Seus filhos, a sua mãe, igreja, a sua mãe, igreja. O seu trono na terra. Exatamente, mas lembra que os dois juntos, né? Despertando, porque os dois andam juntos. Aí versículo 3. Sim, os filhos são a herança de Ial, é um salário, o fruto do ventre, como flechas na mão do guerreiro, como flecha na mão do guerreiro. Qual guerreiro, irmã Ana? Como flecha na mão do guerreiro. Quem é guerreiro? Micael. Então, como flecha na mão de Micael. É assim que lê a Bíblia. É assim que as escrituras conversam. Como flecha nas mãos de Micael, ou seja, como anjos nas mãos de Micael, são os filhos da juventude. Está falando assim, aqueles que estavam com Micael nas regiões celestiais, eles eram valentes guerreiros e fortes. Entendeu? Eles não eram fáceis de lidar com eles, não. Não era não. Quando eles estavam com o Yalcha, tudo bem. Mas quando eles estavam com o guerreiro, não tinha para ninguém não, irmãos. Não tinha para ninguém não. Versículo 5. Feliz o homem que encheu a sua aljava com elas. Qual homem encheu a aljava com elas? Irmã Kátia. Feliz o homem que encheu a sua aljava com elas. O ancião. Não. O ancião prepara. Cuida. Cuida das flechas para colocar na aljava do homem. Guerreiro. Quem? Qual homem? Vamos lá. Feliz o homem que encheu sua aljava. Encheu a aljava de quê, irmã Cátia? Encheu de flecha. De flecha. Quem é a flecha? Sobre nós. Os filhos. Os filhos. Só que encheu. Não está pouquinho. Encheu muito. Feliz o homem que encheu a sua aljava com elas. Encheu de quantos? 144 mil. E quem é esse que encheu? Encheu a aljava de quem? De Alcha. Isso. Porque o Espírito, que é o ancião, conduzindo a igreja, preparando esses filhos para encher a aljava dele na condição de sumo sacerdote depois. E feliz o homem que encheu sua aljava dele, porque como guerreiro ele vai ter uma multidão de guerreiros, e como sacerdote ele vai ter uma multidão de sacerdotes. Entendeu? Vamos lá. Como diz o papai, vamos lá. 5. Irmão Wilder. Entrando novamente para dentro da arca, pode ser chamado de Ial. A imagem de Ial invisível. Isso está em Êxodo 23, 20. A gente lê Êxodo 23, 20, a gente entende aquele que veio com o nome de Ial. Então, vocês entenderam o que eu fiz, né? Não vale. Eu respondi, eu fiz a minha resposta como pergunta. Que eu anoto, né, irmãos? Eu anoto. Mas eu vou perguntar. Eu cocei a cabeça aqui, eu fiz alguma coisa de errado. Mas vamos lá. Só um minutinho, irmão. Aquele que entra para dentro da arca, que é o corpo de Papai Alcha, pode ser chamado de qual nome? Hã? Ial. Agora me explica por quê. Agora a explicação não tinha aqui não. Por que ele pode ser chamado de Ial? Por que ele pode ser chamado de Ial? Ele entrou para dentro do corpo de Ial. Por que ele pode ser chamado de Ial?
Porque ele se, hoje, entendendo que ele se tornou Ial visível. Se tornou o quê? Ial visível. Conforme Gênesis 23, Êxodo 23, 20. É aquele anjo que carrega o nome de Ial. E ele se torna então agora? Ial. Ial. Mas Ial o quê? Visível. E é o quê? Imagem. A imagem. Se torna a imagem. É o próprio Ial? Não. É a imagem. Então ele pode ser chamado da imagem de Ial invisível. Se ele pode ser chamado da imagem de Ial invisível, Colossenses 1,15 encaixa nele. Ele é a imagem de Ial invisível, primogênito de toda criatura. Agora a gente pode falar, primogênito de toda criatura. Nele foram feitas todas as coisas, no céu e na terra. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o cabeça e a igreja é seu corpo. Lembra disso? Tá. Pode falar, irmão, só um minutinho, irmão Wilson. Irmão, aqui, ó, feliz o homem que encheu a sua aljava. A aljava é onde põe as flechas, certo? É. Certo. Então, quem é que usa as flechas? O guerreiro. Aham. Encheu a aljava, então, esse homem aqui é Micael. Micael é aquele que vem pegar esses para subir. Feliz é o homem que tem essa aljava cheia dos filhos. Então, na condição da aljava cheia, cheio de flechas, o sexto e o sétimo junto está com os 144 mil. É como se falasse assim: Palácio de Marfim cheio das flechas. Porque o Palácio de Marfim, entre aspas, é aljava. A aljava de porque as flechas. A minha mímica não foi boa, né? Então, colocou o que? As flechas. Então, o Palácio de Marfim aljava. Aquele que está ali é o sexto no corpo do sétimo, que é o rei. E os que estão entoando o cântico novo é as flechas, na condição de sacerdotes. Mas quando eles entram em peleja, ele está na aljava do guerreiro Micael, o sétimo, não, o sexto Micael. Irmãos, agora a escritura está assim, a gente consegue falar claramente, né? Entre os perfeitos é fácil entender, né? Agora eu vou fazer a pergunta para o irmão Wilder. Número 6. Entendemos que foram colocados... isso aqui eu já fiz. Entendemos que foram... Eu fiz sem querer. Entendemos que foram colocados 4 guardiões para guardar o caminho da árvore da vida. Quem são estes guardiões? Mas eu perguntei. Mas eu... Lúcifer, Emanuel. E aí? Lúcifer, Emanuel, Micael e Gabriel. Micael e Gabriel. Agora, é Micael mesmo? Não. Mas na condição de guardião? É Micael. É Micael. Na condição de guardião é Micael. É Micael. Certo, irmãos? Certo. Tá fácil demais. Uma outra para ele. Hoje de ação, né? Uma outra para ele. Tá igualzinho o Chaves. Então vamos perguntar então a irmã Márcia. Irmã Márcia, a espada fulgurante e a chama da espada fulgurante são duas pessoas diferentes. Sendo assim, responda: quem é a chama da espada fulgurante? Quem é a chama da espada fulgurante? Nós também falamos aqui no começo. Quem é a chama? Não olha para sua mãe, não. Olha para frente. Sua mãe não pode responder, não. Se ela responder... Quem é a chama da espada fulgurante? A chama é legal. Não.
Calma. Olha aqui, ó. Olha pra frente. Gabriel é espada. Não. Não. Né? Não. A espada é a palavra de Yahweh. Ah, é. Mas Gabriel, Isto. Por que ele é chama? Por que ele é chamado de chama? Abre na sua Bíblia, só você. Só você abre. Daniel 7, versículo 9. E eu acho que versículo 10 também. Lê aí para mim. Versículo 9. Lê bem alto. eu continuava contemplando. Os tronos foram preparados alguns tronos. Porque é trono. Ah, muito bem. E o trono tem o que nele? Chamas de fogo. Chamas de fogo. Viu? Então quem que é a chama? A chama da espada fulgurante? Hã? Gabriel. Muito bem. E quem que é a espada fulgurante? Agora falando de pessoa. Agora Micael. Espada. Espada, Micael. Guerreiro. Ok? Mas por que fala fulgurante? Como espada, Micael. Mas quando fala espada fulgurante, aí entra em outro distinto. Não. Por que fala fulgurante, irmã Marlene? Que é igual luzes. Isso. Fulgurante e brancura. Quando ele teve ali a transfiguração, as vestes dele ficou com um fulgurante brancura, né? Ou seja, é um corpo o quê? Glorificado. Então a espada com um corpo glorificado, com um corpo de excelência, um corpo fulgurante. Então está falando que ali é a condição de Yahshua Micael, a espada fulgurante, é os dois. Então quando a gente fala daquele que é guardião, a gente fala Micael. Mas quando a gente fala a chama da espada fulgurante, está falando, ó, ele é o trono de Yahshua, viu? Cuidado. Entendeu? Bom. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó. Cânticos. Peguei essa passagem aqui, ó. Cânticos 6. 1099. Cânticos 6. Cântico 6, versículo 10. Página 1098. 1099. Cântico 6:10. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, um brilho intenso? Por que o sol? O sol é a representação do sétimo. Então quando fala espada fulgurante, é aquele que tem um brilho do seu pai. Então está falando, quem é essa? A lua. A lua que é igual o seu pai. Está falando que na condição de espada, tudo bem. Lua, guerreiro, Micael. Mas na condição de espada fulgurante, Yahshua Micael. Na condição daquele que está com brilho intenso do seu pai, né? Ou seja, a imagem de Yahweh, a imagem de Yahweh invisível, né? Porque hoje a gente entende que na condição que ele está no sétimo, é a imagem de Yahweh invisível, né? Seria a condição de rei, né? A condição de rei. Muito bem, exatamente. Então vamos lá. Agora é qual? A oitava.
Tem muita pergunta aqui, esse desafio. Ó, o irmão que chegou, retardatário, irmão Edgar. Vamos lá. Não é retardado não, viu, irmão? É retardatário. Chegou depois. Vamos lá. Presta atenção. Quando o papai Alcha disse: Pai, se queres, afaste de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade, e sim a sua. A quem ele estava se referindo, citando o cálice? Inclusive nós vamos falar do cálice hoje na ministração. A quem ele estava se referindo, citando o cálice? Espírito. Hã? Espírito. E qual que é o nome do Espírito? Ah, muito bem. Muito bem. Então me responde, irmão Edgar. Se ele estava se referindo como que Micael é o cálice, por que ele pediu para o cálice ser afastado? É porque ele sabia, é igual o time lá que ele fala para aquela mulher, né, que a mulher está chorando: não chores por mim, mas chore pelos seus filhos e seus irmãos. É porque ele tinha que passar por isso, ele tinha essa, vamos dizer assim, a incumbência de passar por isso, ele sabia que ele tinha que passar por isso. Então, sabendo que ele tinha que passar por isso, o que ele não queria do lado dele? Ele não queria do lado dele o Espírito, né? O Espírito Micael. Consolador. Isso, é o Consolador. Né? Consolador. Ele não queria o consolo. Por quê? Porque ele sabia que aquele momento seria um momento difícil, árduo, né? Então tá. Então, dentro dessa pergunta, eu vou lá atrás, perguntar lá a irmã Maria. Ela viu que eu olhei para ela, né, irmã? Fiz até riu. Sua visão tá boa. Aí, irmã Maria, quem irá casar com a igreja, com o entendimento de hoje? Hã? Não. 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 Pensa, eu sei que você vai conseguir. Hã? Não, o amado é o filho da mãe. É o filho da mãe Filadélfia. É o filho da mãe Filadélfia. É o amado. Quem é essa que sobe apoiada no seu amado? Aí, o próprio Yahshua chama ele de amor. Farei com que a sinagoga se prostre a seus pés e sabe que eu te amo. O próprio cesto celestial falando com o próprio cesto terreno, que agora a gente entende. E Yahshua falando com Yahshua. Só que uma condição terreno, celestial, e uma condição terrena. Então ele está falando para o amado, o filho, Micael, melhor dizendo. E aí? Quem casa? O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem é o Espírito? Irmã Maria. Micael. E quem é a esposa? A igreja, Filadélfia. A esposa dele? Do Espírito? Hã? A esposa do sétimo. E quem que é o sétimo? Hã? E ao visível. Ah, muito bem. Deu para dar mais uma clareada, irmão Márcio? Deu para dar mais uma. Eu vi que ontem você perguntou, irmão, antes de novo sobre a lua. Ontem, né? Foi. Você perguntou de novo sobre a condição de entrar para dentro do corpo, né? Você ainda está com a mesma dúvida da semana passada. Mas esclareceu? Tem momento, dependendo da situação, dependendo da situação que aparece, eu fico confuso. Agora mesmo. Então, senta mais perto aqui, irmão.
Senta mais perto aqui, ó. Senta aqui do lado do irmão Edgar, aqui, ó. É o irmão Márcio. Mas se vocês quiserem sentar aqui, pode sentar aqui, ó. Aqui, ó. Tem um lugar aqui, ó. Se quiser ficar mais perto aqui, pode ficar. Tem um lugar aqui, ó. Aqui tem nada disso não. Aqui é... ventilador. Essa última abordagem que você fez, que ele fala que entrega o cálice. Isso. Pai, seja feita a sua vontade. Irmãos, ó, presta atenção. Presta atenção. Pai, seja feita a sua vontade, né? Ah. Agora eu fiquei em dúvida, se ele está falando com o Pai. O Pai é o Pai Supremo, né? É. E ele é Yahweh Supremo, e ele é o Yahweh visível. Ele é o Yahweh que está na terra no lugar, com o nome do seu filho, Yahshua. Mas ele é Yahweh. Ele é o Yahweh. É o que dá o nome. Lembra que o papai falou que Yahweh... Vamos lá. Ainda faz confusão. Por quê? Porque... Presta atenção, irmãos. Presta bastante atenção. Vamos abrir essa passagem. Em Lucas, capítulo 24. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não é do cálice. 23. Afasta-se de mim este cálice. 22, 65. Lucas 22, o quê? 23, 44. 23, 44. Pai, se for preciso, afasta de mim este cálice. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Isso aí. Vamos lá. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Vamos começar aqui, ó. Vou pegar o 39. Presta atenção. Ele saiu. Você pegou aí, irmão Márcio? 2,49, né? 22, 39. Tá aí? Ó. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhe: orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos um tiro de pedra, e dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, que pai é esse aqui, irmão Márcio? Ele está falando assim: Pai, que pai é esse que ele está falando? Até hoje eu entendo que é o Pai Supremo, Yahweh. Yahweh Supremo. Isso, porque ele está na condição de servo. Ele está na condição de filho. Neste momento ele está na condição de filho, de cordeiro. Ok? Ele está na condição de um cordeiro. Um cordeiro que ia ser imolado. Normalmente seria Yahweh. Seria Yahshua, o filho celestial. Filho celestial. Mas ele falou assim, Yahweh Supremo falou assim: não vai ser o seu filho, Yahweh visível. Vai ser você que vai na terra. Mas você vai com o nome do seu filho. Qual o nome do seu filho? Yahshua. O que os irmãos não estão entendendo é o quê? Os irmãos estão embolando a pessoa de Yahshua com a pessoa de Yahweh. A pessoa de Yahshua é Micael. A pessoa de Yahshua, quando eu falo a pessoa do Márcio, é você. A pessoa do Edgar é o Edgar. A pessoa do fulano, entende? É a pessoa. A pessoa
de Yahusha é Micael. A pessoa dele, a identidade, ele é Micael como guerreiro e ele é Yahusha quando está nas regiões celestiais, atuando dentro do templo. Entendeu? Mas quando o papai Ial, visível, está na terra, ele está no lugar do seu filho que se chama Yahusha. Então quando ele fala pai, ele está falando pai como Yahusha, filho, falando para o pai Ial. Entendeu? Então ele está falando, pai, nas tuas mãos, ele fala assim, pai, se queres, afasta de mim este cálice. O cálice é o Espírito, é Micael. Entendeu? É Micael. A minha confusão é só essa do Ial com o Yahusha, que não é mais Yahusha, é Ial filho. Essa é a confusão que não está nem entrando na minha cabeça. Eu vou explicar uma coisa para os irmãos. Quando você tem um vaso de barro, e era colocado dentro do vaso de barro óleo para unção, perfumes, vinho. E a gente sabe que quando se coloca o vinho na odre, tem que lavar a odre, tem que limpar a odre para receber o vinho, o Espírito. Se aquele local não estiver próprio, aquela odre não estiver apta a receber o Espírito, ela trinca e começa a vazar o Espírito. Então a condição de vida que nós estamos levando nos dias atuais, se o Espírito vazar, o entendimento começa a ficar difícil. Está entendendo? É por isso que os irmãos têm que ter bastante atenção. Tem que ter bastante atenção. Porque se está perdendo o foco, o entendimento, é porque você está colocando os seus pensamentos em muitas outras coisas e está se esquecendo de algo. Não tem outro caminho, não tem outra explicação. E é nisso que nós vamos falar hoje, que o pai me tocou em falar hoje, para você ver. Eu só rumino, mas o pai falou assim, você vai voltar em Gideão. E o pai me trouxe o esclarecimento que o papai já nos trouxe, mas dentro do que o papai nos trouxe, de outra ministração, casando com Gideão. E vocês vão ver que como que a Escritura conversa para nos mostrar que enquanto nós estamos na terra, ainda há oportunidade de nos esquadrinharmos para sermos levados daqui. Porque se no momento que o Espírito invocar e os restantes demais estiverem com o Espírito vazando, não sobe. Porque a palavra fala que o vosso ser inteiro, corpo, alma e espírito, se apresente irrepreensível. Se o corpo está tendo trincas da alma, dos desejos carnais, ou do velho homem, o vaso, ele começa a trincar. E quando começa a trincar, começa a vazar o vinho do Espírito. Você percebe que quando um corpo humano é um coração, o papai explicou que o sangue representando, o coração representando o Espírito que bombeia vida no corpo. Então o sangue que corre no nosso corpo é como se fosse o Espírito correndo no nosso corpo. Se você cortar, porque você cortou sem querer, você sangra, não sangra? E sai sangue. O coração continua bombeando, ele para de bombear. Peraí, tem um vazamento ali, vamos parar de bombear. Ele continua mandando sangue. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê naquele local ali? Ele vai escorrer sangue. Mas o que ele tem que fazer naquele local ali para parar? Estancar. Irmã Márcia, que está mais próxima aqui de uma enfermagem. O que faz para estancar? E o que mais? Fecha a brecha. Fecha Prende, aperta. a brecha.
fecha a brecha, entra na brecha, aonde está vazando, aonde está o problema, aonde está a sua fraqueza, é ali que você tem que entrar. Ali você tem que ficar com a espada ali, ó. Entendeu? Porque, irmãos, não adianta. Mas quem sonda isso não é eu, é Ial. É Ial que sonda isso, no seu particular, no meu particular. Vou contar algo para vocês que foi uma falha minha. É o velho homem, que às vezes a gente tem que cuidar para ele não ressurgir. Aconteceu esses dias, porque eu fui arrumar a moto, e eu falei assim, eu mesmo vou arrumar a moto do irmão. Para me rodar, né? Tava cara a mão de obra. Pensei, eu mesmo vou arrumar. E eu senti Ial falando comigo. Não perca tempo, não. Levanta o dinheiro com tranquilidade, você vai lá e arruma. Mas eu querendo arrumar, porque também estava chovendo, nem eu consegui trabalhar naquele momento. Aí eu falei, vou arrumar. Consegui. Mas ficou alguma coisinha que eu precisava ainda de um conselho técnico de um profissional. Levei nos colegas meus que tem oficina lá perto de casa. Chegando lá, ele falou assim, rapaz, quem que mexeu nessa moto? Eu falei assim, eu tive uma ajuda. Eu não quis falar que era eu. Eu tive uma ajuda. Aí ele falou assim, por que que? Rapaz, não leva nunca mais no local onde você fez. Porque aqui você montou, esse lado aqui está errado. Isso aqui é um erro de iniciante. Eu mexo nessas coisas, só que tem muito tempo que eu não mexo. Muito tempo. Aí foi um erro mesmo, bem grotesco. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, mas tadinho, ele se esforçou. Mas eu estava falando de mim mesmo, né? Aí ele falou para mim assim, não, tudo bem, vou mexer aqui. Aí fui embora. Fiquei pensando, eu estou crescendo diante de Ial e diante dos homens, sabe? Eu vou voltar lá. Voltei. Falei, irmão, ô Pretinho, chamei de Pretinho, ô Pretinho, me perdoa. Foi de quê? Eu que mexi na moto, eu que errei, mas o orgulho do homem, porque eu também já mexi em moto um tempo, e você mecânico, não quis falar que foi eu. Então eu mexi e eu fiz essa cagada que você está vendo aí. Aí ele falou assim, ô irmão, não precisava você falar não. Eu falei assim, não, é o orgulho, que eu estou me cuidando para não deixar vir novamente. Ele ficou admirado com aquilo, ele falou assim, porque é difícil, né? A pessoa deixa para lá, né? Mas não, quando a gente lembra disso, a gente fala assim, não, eu estou um pouco limitado, mas não é porque, não, eu vou me retratar. E ele viu isso, e nisso ali eu fui conseguir falar com ele de Ial. O coração dele ficou até mais aberto, mas não recebe, né? Enfim. Aí é o que a gente aprende um com o outro, irmãos. Eu estou confessando com os irmãos uma falha minha. Esse corpo, de fato, é muito difícil lidar com esse corpo humano. Hoje eu falava com o Ial assim, Ial, é difícil lidar com esse corpo, mas é nesse corpo que nós temos que chegar à perfeição. Isso não é possível, Esse corpo ele tem um gen da serpente que quer manifestar em pequenos detalhes, palavras, ações, pensamentos, atitudes, todos aqui, de alguma forma, expressa isso. E você que tem que cuidar disso. Agora, quando isso se torna visível a um outro, você tem que colocar na brecha. Falar, eu estou tampando a brecha. Irmão, irmã, eu errei. Com a minha atitude, e eu estou tampando essa brecha na minha vida diante de você, porque você viu o meu erro. Uma coisa é quando Ial vê, outra coisa é quando o seu irmão vê, ou um próximo vê.
você tem que ir lá e tampar essa brecha. Você vai falar: irmão, irmã, eu errei diante de Al e dos homens, eu quero tampar essa brecha diante de você e diante de Al. Você não precisa falar com os anciãos, você pode falar com aquele irmão e diante de Al. Eu estou falando isso aqui para os irmãos como uma forma de mostrar que mesmo a gente está aqui do lado do papai, na condição de ancião, de entender, irmãos, nós estamos no corpo limitado. E eu grato a Yalcha, grato a Yal, não falo isso para me engrandecer, mas é aquilo que eu falei no início aqui, quem estava no início sabe, são coisas que são da essência celestial. O fruto do Espírito só caminha com aqueles que têm o Espírito. Então, o fruto que é bondade, benignidade, longanimidade, tudo isso no mesmo Espírito, só caminha com aqueles que estão andando com quem é o fruto. Porque o fruto é do Espírito, não é seu. O fruto é seu? Não, o fruto é dele. Mas ele te deu lá em cima. Ele te deu esse fruto lá em cima. Então, quando a gente veio nesse corpo terreno, a gente tem as mazelas, mas o fruto que é maior em nós fala. Aí você consegue agir e pedir perdão. Pode. Entendeu? Isso aqui é um detalhe. O papai ensinou: pedir. Um orgulhoso fala: vou pedir para ir no banheiro. Não, vou levantar e vou. Aí que eu dominando as minhas vontades agora. Não, mas nós amamos ser dominados por Yal. E esse é um ensinamento para nós, irmãos. Então, quando apresenta essa dificuldade, é porque a gente tem que pedir mais do Espírito, fazer com que o coração bombeie mais. Eu estou falando de palavras, irmãos, que terrenas. Como que eu faço, irmã Márcia, o coração humano ficar acelerado para criar atividade, energia no corpo? O que eu tenho que fazer? Movimento. Correr, exercitar, pular, fazer atividade física. Não é isso? É o que a gente faz na condição do Espírito. Eu tenho que exercitar, correr, pular, movimentar. Eu não levanto cedo, vou levantar cedo. Não, estou cansado. Não importa, eu vou ouvir o áudio aqui cansado. Eu não tenho que trabalhar e só tenho 30 minutos de almoço. Esses 30 minutos eu não vou em rede social, eu vou na palavra. Eu vou pôr o meu corpo em sacrifício constante contra ele mesmo. É uma batalha entre você e o Espírito que está em você. Porque a sua alma quer fazer a vontade da carne, mas o Espírito que foi infundido em você quer fazer a vontade celestial. E a vontade celestial, ela só vai ser maior no momento que você alimentar a vontade celestial. E como que eu alimento o Espírito? Exercitando. Pai de Alcha. Exercitando o Espírito. E esse Espírito é o coração. Pai de Alcha. É o coração. A ciência explica que uma criança, quando nasce, os batimentos cardíacos dela são muito maiores que os batimentos cardíacos de um adulto, facilitando cicatrizações, não é isso? Facilitando ali a circulação de nutrientes, o sangue está puro, e a palavra fala que nós temos que ser como criança. Eu tenho que pegar esse entendimento e trazer para o meu espírito. E hoje, falando com o pai, eu falei: pai, eu sei que eu tenho que estar neste corpo adquirindo a perfeição. E como é difícil, irmãos. O papai fala, né, meu amado, que o coração é falso e é incorrigível. Quem poderá conhecê-lo? Eu e ao perscruto o coração somos os rins, para retribuir ao homem conforme o seu caminho, conforme o fruto de suas obras. Exatamente. Porque você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E o fruto das obras vem do coração e é sondado pelos rins. Porque na lei, o coração e os rins, eles eram tirados à parte.
para Yahweh. Entende? Isso é uma exortação para nós. Para nós. Tá bom? Então, quando o papai fala aqui, ó, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E Yahshua está dizendo, afasta de mim Micael. Pronto. Qual Yahshua? O Yahweh visível. Que está falando. Certo. Entendeu? Qual o Yahshua que está falando? O Yahweh visível. Mas por que ele está chamando ele mesmo de pai? Porque ele não está na condição de pai, ele está na condição de filho. Quando ele está aqui na terra, né, irmão? Quando ele está na terra, esse versículo que o irmão está lendo aí, ele está na condição de filho, ele não está na condição de Yahweh. Se ele estivesse na condição de Yahweh, ele falava assim, Espírito, afasta de mim. Mas ele não está na condição de Yahweh, ele está na condição de filho. E de filho ele fala, Pai, afasta de mim o Espírito. Consolo, né? Afasta de mim ele, porque ele estava dentro dele. Ele estava dentro dele. Dentro dele, é o Espírito. Entendeu? Ele estava dentro dele. Quando ele fala, sai, ele está falando assim, este corpo terreno e esta alma tem que enfrentar sozinho, sem consolo. Entendeu? O que deu força os desmina enfrentar o leão vindo para matar ele? O Espírito. Porque muitos que estavam ali, você acha que, ó, você acha que não negou, não? Negaram? Você acha que os da era de Esmina são 96 mil? Mas você acha que tinha mais? Muito mais. Que negaram pelo medo da morte. Por isso que tem vencedor e perdedor. A representação de nós e dos que estão... Exatamente. Na era de Filadélfia, você tem os atentos e os desatentos. Nós não entramos na condição de morte, mas entramos na condição de atenção. Nós vamos ver isso na ministração hoje. Gratidão, papai? Nós vamos fazer o outro ruminar. Dá tempo? Hã? Vocês querem fazer o outro ruminar? Sim. Nós vamos fazer o outro ruminar, porque o outro ruminar ele também é maravilhoso, para a gente dar um adiantado, que a gente só está fazendo um. Eu quero estar fazendo 2. Tá bom? Então eu vou finalizar esse áudio com gratidão, papai, e a gente entra no próximo ruminar, ok? Sim, seja. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai.